Quantos tipos de carreira você acha que existem? Essa conversa aqui de hoje, ela é uma mistura de coisas técnicas com elaborações da minha cabeça, que eu sei que vocês gostam muito, com observações, obviamente, do mundo, depois de mais de 20 anos de experiência fazendo RH, literalmente pelo mundo afora. Eu queria conversar um pouco sobre os tipos de carreira, porque quando a gente for falar dos 3 Cs, das 3, 4 decisões, etc., você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, dos tipos de carreira que existem. Tecnicamente, a gente vai falar de majoritariamente duas grandes carreiras: a carreira executiva e a carreira mais especialista, técnica, e aí a gente vai chamar isso de carreira em Y. Então, você vem aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Na hora de você chegar ali numa posição de liderança, se você vai para uma carreira executiva, você ganha uma equipe, vai para uma supervisão, uma coordenação, uma superintendência, uma gerência, uma diretoria, tal, tal, tal. E se você vai para o outro lado do Y, da carreira, você se torna uma pessoa especialista. Significa dizer que você consegue progredir, inclusive, enfim, como cargo, como salário, o que tem um teto um pouco mais baixo, é muito importante, principalmente a depender do segmento que você atua, mas você consegue desenvolver um determinado tipo de carreira, sendo especialista, sendo uma pessoa dedicada, por exemplo, à pesquisa, a desenvolvimento e assim por diante. Mas a diferença fundamental é não tem uma equipe debaixo de você, você não vira chefe de ninguém. Você continua se seniorizando, mas de uma forma mais autônoma. Você responde para alguém? Sim, porque não é possível, principalmente no mundo corporativo, a gente fazer diferente disso. Mas essa é uma outra conversa. Então, tecnicamente, existem esses tipos de carreira, tá? Mas eu queria puxar algumas outras conversas sobre esse assunto. Então, quando a gente vai pensar em tipo de carreira, eu gosto de pensar no tipo de carreira pública. Então, você escolhe entrar no serviço público com concurso ou sem, não vou fazer essa diferenciação aqui, mas se você entra por concurso, a saída, o desligamento, a exoneração, enfim, são diferentes, né? Não é por cargo de confiança ou por projeto, por exemplo. Se você escolhe uma carreira de setor privado, você cai nessa tecnicidade aqui, que eu estou comentando, que existe também no serviço público, mas aí, para cada área do serviço público, você vai ter também determinações diferentes de tipos de carreira. Se você vai para a área militar, por exemplo, é um tipo de carreira diferente do tipo de carreira ah, da Polícia Federal, diferente do Tribunal Regional Eleitoral, né, do Tribunal Superior do Trabalho, enfim, as prefeituras. Qualquer lugar público nesse sentido vai ter as suas condições de carreira. Vai ter o lugar que dá para ser técnico, vai ter o lugar em que você vai virar chefia de alguém, liderança de alguém. Mercado privado, a mesma coisa. Terceiro setor também reproduz uma lógica muito parecida. Vamos lembrar que terceiro setor não tem muito dinheiro do erro, então no terceiro setor a gente trabalha bastante por projeto, a questão de desenvolvimento institucional ela ainda está se fortalecendo no Brasil e assim por diante. Então, não é um lugar que você fala assim, eu vou fazer uma carreira em terceiro setor. Pouca gente pensa desse jeito, principalmente no começo da carreira. As carreiras no terceiro setor, elas acontecem de uma maneira um pouco mais orgânica. Posso falar sobre isso depois, se interessar para vocês, mas elas são um pouco mais diferentes. Só que é o seguinte, então quando eu penso em tipos de carreira, eu posso pensar também por segmento da economia, eu posso pensar por especificidade no sentido de uma carreira acadêmica, por exemplo. Então, uma carreira acadêmica é um tipo de carreira. Você vai fazer seu mestrado, vai fazer seu doutorado, vai fazer seu pós-doc, vai fazer sua livre docência, seu PhD, sei lá o que que você vai fazer. No Brasil, fora do Brasil, vai atuar em sala de aula, ser professor, ser professora, mas depois você pode ser reitor, reitora, vice-reitora, enfim, ocupar cadeiras administrativas dentro de uma universidade, a depender das regras, se é uma universidade pública, se é uma universidade privada, se é uma parceria público-privada e assim por diante. Mas carreira acadêmica é um tipo de carreira.
Aqui a coisa começa a ficar, a brincadeira começa a ficar bacana, porque os tipos de carreira eles podem ser combinados entre si? Podem. Como você faz isso? Montando uma carreira como uma carteira de investimentos. É aí que a gente chega e que essa brincadeira fica muito bacana, porque eu, por exemplo, tenho uma carreira acadêmica. Ah, eu até, as coisas que eu falei que eu podia ser e tal, lá no, no outro vídeo, de que carreira não é só sobre trabalho, né? Lá na trilha de vida profissional, eu estava também falando um pouco sobre isso. Eu também posso dizer que eu tenho uma carreira acadêmica, que eu sou pesquisadora. É um outro título que pode caber para mim, por exemplo, né? Então, eu tenho uma carreira acadêmica, eu tenho uma carreira no terceiro setor, eu tenho aí sim uma carreira muito reconhecida e técnica no mercado privado, porque é a mais longeva também, a que eu dediquei mais tempo até hoje da minha vida. Empreendo, então posso dizer que também tem uma carreira empreendedora nesse sentido. E aí a gente chega no tipo de carreira digital. Eu quero dar esses grandes exemplos hoje aqui para vocês, tá? Porque daí, claro, quando eu falo setor privado, eu também estou incluindo quem empreende. Vou fazer uma observação final, mas quero pintar aqui esses grandes cenários para a gente começar a discutir os tipos de carreira. E aí tem o tipo de carreira digital que para mim a carreira digital ela é uma grande roupa importante para outras carreiras. Então, você começa a entender que, salvo algumas especificidades de carreiras que não podem ser publicizadas, e muitas vezes a gente tem isso também no setor público, a gente tem algumas regras, por exemplo, da OAB, que restringem um pouco os advogados de fazerem certas coisas na internet. Segredo, de paciente, né, confidencialidade médica e assim por diante. Mas, via de regra, a gente está falando aí de uma maioria de carreiras, de biografias, de histórias de profissionais que podem se transformar numa carreira digital, podem vestir a roupa de uma carreira digital, que se torna um outro tipo de carreira, que tem um outro alfabeto, uma outra linguagem, uma outra estética, uma outra semiótica, um outro timing, uma outra pegada que vai reproduzir muito daquilo que a gente meio que já conhece, vai privilegiar os extrovertidos, etc. Mas tem espaço para muito mais gente diferente do que tem nos mercados mais tradicionais, por exemplo, nas carreiras um pouco mais tradicionais. E, de novo, precisa ter a carreira digital sozinha? Não. Dá para ter a carreira digital com outras coisas, que é o meu caso, por exemplo. Então, quando a gente fala de montar a carreira como uma carteira de investimentos, portanto, a gente está falando de montar tipos de carreiras diferentes combinadas entre si. Podem existir sozinhas? Podem, daí elas têm uma característica mais específica. Podem ser combinadas entre si? Podem também. E para mim, esse é o caminho que vai proporcionar, enfim, emancipação, autonomia, questões financeiras um pouco mais relevantes nesse sentido, principalmente quando a gente fala de etarismo no sentido de pessoas mais velhas, mercado de trabalho para as pessoas acima, principalmente dos 50 anos, principalmente se a sua carreira, ela não é uma carreira que dá conta de você quando você envelhece. Então, oficialmente nenhuma dá, mesmo se a gente pensa nos militares, enfim, precisa se aposentar. No entanto, é uma carreira que oferece, depois da aposentadoria, uma condição muito diferenciada e você segue nomeado naquela carreira. Então, ali é uma coisa um pouco mais específica. Mas nas outras todas, a gente vem precisando inventar um jeito de para onde a gente vai, como é que a gente vai produzir essa, essas noções de trabalho, essas noções de carreira. E aí eu queria trazer, portanto, tecnicamente a carreira executiva, a Y, a carreira de serviço privado, terceiro setor, a carreira acadêmica e a carreira digital, só para a gente ficar nesses 7 primeiros exemplos aí e começar a produzir mais tipos de carreira para a gente conversar e inventar um jeito novo de trabalhar. Fez sentido para você? Você tem vontade de ter algum tipo de carreira nesse sentido? Me conta.